Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre a classificação das receitas orçamentárias quanto à esfera orçamentária. Então vamos lá. Então é quanto à esfera orçamentária. Na LOA, ou seja, Lei Orçamentária Anual, nós temos três tipos de orçamento. Nós temos o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Bom, qual que é a estrutura? Quais são os órgãos que fazem parte desses orçamentos? Nós temos, fazendo parte do orçamento fiscal e da Seguridade Social, a administração direta, autarquias, fundações públicas, estatais, dependentes. Então aqui também entram as estatais dependentes. Quando eu falo autarquia, eu estou me referindo à administração pública indireta. Bom, que faz parte do orçamento de investimento? As estatais independentes. O orçamento, eu costumo falar que o orçamento, a gente, assim, bem simplificado, falar dele de forma simplificada, é como se fosse, a gente pensar assim numa planilha do Excel, onde você tem todas as suas receitas e todas as suas despesas. No orçamento público é bem mais sofisticado, mas é como se fosse isso. Então você tem todas as despesas e da onde vão vir as receitas para cobrir essas despesas. Então vamos ver aqui, ó. Então nós temos que ver aqui quais são as despesas. Vamos começar pela Seguridade Social. A Seguridade Social, quais são as despesas? São as despesas com saúde, previdência e assistência social. Então no orçamento da Seguridade Social, vamos estar lá todas as despesas, ou seja, todos os recursos que vão ser aplicados em saúde, previdência e assistência social. E no orçamento de investimento? Todas as despesas com investimentos das estatais independentes. Quais são esses investimentos das estatais independentes? Investimento no imobilizado delas, benfeitorias úteis em bens da União. Por exemplo, o professor Giovanni Pacelli dá um exemplo muito bacana, que ele fala da Petrobras, que resolve arrumar uma rodovia, porque ela é importante para ela, tem os veículos dela que transitam por ali, e ela resolveu arrumar uma rodovia. Então é um tipo de investimento. Uma outra seria investimento em infraestrutura. No caso, por exemplo, da Infraero, quando ela constrói um aeroporto, ela está investindo em infraestrutura. Então essas são as despesas de investimento. São exemplos de despesas de investimento. E por fim, são as despesas do orçamento fiscal, que é o quê? Que é o restante, as demais despesas. Então, vamos pensar assim, lá de material permanente da administração direta, despesa com pessoal, desde que não seja pessoal envolvido lá em prestação de serviço, saúde, previdência e assistência social. Então, são todas as demais despesas. E da onde que vem a receita para se aplicar nessas despesas? Então, vamos ver aqui, ó. Na Seguridade Social, da onde que vem o recurso para aplicar em saúde, previdência e assistência social? Vem das contribuições sociais. Quais elas? PIS, PASEP, COFINS, contribuição social sobre o lucro, CID, contribuição de intervenção do domínio econômico e contribuição e essas contribuições, exceto contribuição para o salário educação, que não vai aqui. E as receitas dos órgãos que fazem parte integral do orçamento da Seguridade Social. Então, se você tem um ministério que cuida dessa parte, uma receita que esse ministério tiver, onde vai ser aplicada? Saúde, previdência e assistência social. E, no caso das estatais independentes, do orçamento de investimento, são os próprios recursos. Quais são as receitas? Os próprios recursos gerados pelas estatais independentes. Então, ó, estatal independente gerou recurso e aplica em despesa com investimento. Receita de contribuições sociais e dos órgãos que fazem parte da saúde, previdência e assistência social, todas as receitas são aplicadas em quê? Saúde, previdência e assistência social. E as demais receitas, mais a contribuição social do salário e educação, faz parte do orçamento fiscal. Então, por exemplo, vamos imaginar, nós temos aí receita com tributos. Então, você tem receitas com tributos, impostos, por exemplo. Os impostos, eles vão ser aplicados nas demais despesas. Então, por exemplo, para pagar o pessoal de uma autarquia, vamos pensar nas universidades federais, para pagar recursos das universidades federais, para repassar para a educação.
Então, são as demais receitas e a contribuição social do salário e educação para ser aplicado nas despesas que fazem parte do orçamento fiscal. Nós temos que lembrar o seguinte aqui, Seguridade Social e Orçamento Fiscal são esses órgãos, mas a despesa fiscal são as demais despesas, da Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social. Da onde que vem o recurso para aplicar em saúde, previdência e assistência social? Das contribuições sociais e das receitas dos órgãos que fazem parte integral do orçamento da Seguridade Social. A receita do orçamento fiscal. Todas as demais receitas que não sejam essas, daquelas classificações todas que nós vimos lá de receita corrente e receita de capital, e mais a contribuição social do salário e educação. As despesas com investimento das estatais independentes, que são os exemplos que eu dei, de onde que vem? Dos próprios recursos gerados por estas estatais independentes. Então, esse vídeo ele é curto, mas é legal você ir, voltar, assistir de novo, parar, raciocinar. Ah, estou em dúvida, quais são as demais despesas e demais receitas? Quando tiver o vídeo de despesas, assiste o vídeo e vê lá quais são as demais que não são essas. A mesma coisa. Receita. Quais são essas receitas? Essas demais? Que não seja nenhuma dessas. Então lá, por exemplo, receita de serviços. Orçamento fiscal, desde que não sejam órgãos que fazem parte aqui da saúde, previdência e assistência social. Receita agropecuária. Todas aquelas outras receitas que têm receitas de transferências correntes. Todas elas que não são essas receitas aqui, fazem parte do orçamento fiscal. Bom, tinha falado anteriormente, vamos lembrar para a gente fechar o vídeo. Ó, orçamento de investimento, qual a estrutura dele? Estatais independentes. Aí nós temos despesas com investimento das estatais independentes e recurso gerado pelas estatais independentes. Quais são essas despesas com investimento das estatais independentes? Só para lembrar, que eu falei muito rápido. Então, ó, despesas de capital com ativo imobilizado, só repetindo o que eu já havia falado. Benfeitorias úteis em bens públicos da União, citei o caso da Petrobras que arruma uma estrada, e serviços de infraestrutura, no caso, por exemplo, da Infraero, que resolve construir um novo aeroporto, uma cidade lá que não tem aeroporto. Isso é uma infraestrutura, despesa com investimento das estatais independentes. Só para a gente lembrar, lá na hora nós falamos muito rápido, aqui é só para visualizar e ver essa parte do orçamento de investimento. Bom, obrigado mais uma vez por assistir meu vídeo, espero que vocês tenham entendido.